Olá, bem-vindos à Universidade Comunidade, um programa de parceria entre a UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, e a Câmara Municipal de Araras. O nosso programa vai ao ar toda sexta-feira às 7h30 da noite, com reprise aos domingos e terças-feiras às 7h30 e às quartas-feiras às 8h da noite. Hoje eu estou muito bem acompanhada aqui no programa. Estou recebendo meu colega Stefano. Tudo bem, Stefano? Tudo bom, Isa? Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Anselmo? Tudo jóia, boa noite. O professor Anselmo vai ser o entrevistado, mas hoje nós faremos uma dinâmica um pouquinho diferente, porque acredito que nós três vamos contribuir um pouco com o destaque da semana. Ao contrário de outras vezes, que eu sempre passo a palavra para o meu colega, né, nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre a questão do PIBID. Curiosamente, nós três estamos no programa. O PIBID é um programa institucional de bolsas de iniciação à docência. E o papel, o objetivo do PIBID é a formação dos professores. Esse acompanhamento é feito nas escolas, então nós temos cerca de 10 alunos por equipe dentro das escolas públicas aqui em Araras, nas escolas municipais e estaduais, e esses alunos são supervisionados por professores da escola pública e nós fazemos uma mediação com esses professores e esses nossos alunos que estão dentro da escola. Então, além do papel de formação inicial dos alunos que estão na universidade, nos cursos de licenciatura, nós também temos um papel de estar trabalhando e contribuindo com a formação continuada, tanto dos professores das escolas públicas, quanto com a nossa formação continuada, já que somos todos professores. Eu queria passar um pouco para o Stefano para contar um pouquinho na área que você está atuando dentro do PIBID, falar um pouquinho de como está sendo essa experiência com o programa. Isa, eu já participei do PIBID da Física durante um tempo e agora na metade do ano, agora em 2015, na virada do semestre, eu retornei para o PIBID interdisciplinar. Nesse novo projeto, nessa nova etapa, eu estou há 2 meses, mas nos contatos iniciais que eu tive com os alunos também que estão nesse projeto já há um tempo, há mais de um ano, e até em contato com as supervisoras, que são as professoras da escola que recebem os nossos alunos, os licenciandos. O PIBID, o interdisciplinar, que ele trabalha ciência, trabalha física, química e biologia no ensino fundamental, o retorno é bastante positivo. As professoras elas dizem que o PIBID, desde quando ele começou a atuar nas escolas, são 2 escolas municipais, na verdade, que elas já têm o PIBID desde o início, mas as professoras dizem que elas não se veem sem o PIBID mais na escola, porque eles são bastante atuantes nas aulas de ciências, trabalham também em projetos envolvendo aulas de geografia, aulas de história. Em alguns momentos específicos também eles fazem algumas atividades mais dinâmicas ao longo do intervalo, e onde a participação dos alunos é bastante assídua, tanto dos nossos alunos da UFSCar, e principalmente dos alunos do ensino fundamental da escola. Então o envolvimento é bastante grande. Então, não só as professoras, mas as coordenadoras, as diretoras, elas dão um retorno bastante positivo nesse projeto. E nossos alunos envolvidos, eles falam que ali, na verdade, é um momento onde eles se descobrem realmente como professores. É um momento que é uma prática importante, é um momento importante no processo de formação deles, onde eles dizem que conseguem vivenciar, colocar em prática, aliar tanto conhecimentos das áreas de ciência, quanto os conhecimentos da área de formação de professores mesmo, e conseguem vivenciar isso na prática. Então, em relação ao PIBID, as notícias, as informações são altamente positivas. Muito interessante, E para a gente pensar, em nível de estado de São Paulo, hoje nós temos mais ou menos 9.000 bolsistas, sendo que desses 9.000, 7.000 são alunos. Então, nós temos estudantes hoje que podem se engajar dentro da escola pública e estarem sendo melhor preparados para a profissão docente, tendo uma vivência mais efetiva. A gente diferencia algumas coisas do PIBID em relação ao estágio. Então, é bom a gente frisar que ele não é um estágio
simplesmente que o aluno vai à escola, assiste algumas aulas e vai embora, né? Ele tem uma convivência dentro da escola, ele entende o processo da escola, a cultura da escola, como funciona, que são coisas bastante marcantes, né? Então, é uma questão que tem me preocupado, né? Além de estar atuando na área do estágio, eu também sou agora coordenadora de gestão dentro do PIBID, e o que tem me preocupado é que parece que esse programa está perdendo força, né? Infelizmente, né? Então, nós estamos discutindo, a gente percebe os avanços, né? Mas infelizmente é um programa que está ameaçado. Infelizmente. Com o passar do tempo, né, já são alguns anos que o programa já existe, né, e não é só uma questão econômica, parece, né, é uma questão tanto que está relacionada a dificuldades das verbas, né, dentro da CAPES, né, mas também uma questão política, né? Como que está sendo enxergado esse programa de bolsas e o estágio supervisionado, que é o outro espaço que os estudantes de licenciatura, né, juntamente com as escolas e os professores da universidade, estão em contato, né? Acho que uma coisa importante que o Stefano falou, a Isabela também, é o processo de aprendizagem, seja ele de conteúdos específicos, da docência, da profissão, né? É fundamental a interação, né? É a interação que promove a aprendizagem. Então, se você intensifica e diversifica, você aumenta, né? E, ao mesmo tempo, isso é uma questão, bom, como que então estão vendo é um problema da questão de verbas, né? Mas que não é só isso, é como que a gente vai fazer entrar no debate mesmo para garantir que ele continue, né? E quem precisa se mobilizar não são só os professores da universidade, mas também os professores da escola, como vem trazendo o quanto ele é fundamental para a formação deles, né? Uhum. E eles se sentindo, enquanto professores experientes, pessoas de referência para os nossos estudantes também. Perfeito, perfeito. É bom, né, a gente salientar que o PIBID é um programa do governo federal, né? Se não for o único, foi o programa de formação de professores mais importante que eu tenho visto na história do nosso país, né? Nunca se teve um programa de formação de professores nesse nível, dessa qualidade e nessa amplitude, né? Porque, na verdade, a gente tem... os PIBIDs estão espalhados pelo país inteiro, né? E a ideia é que ele fosse ampliado para que todo aluno de licenciatura tivesse oportunidade de participar do PIBID em qualquer universidade, em qualquer instituição, na verdade. Tem instituições públicas e particulares, faculdades isoladas. Então, quem acabou apresentando um bom projeto para o edital, acabou sendo contemplado. Então, eu acho que assim, o diferencial do PIBID para outros programas que nós já vimos, como Residência Educacional, por exemplo, é que no caso do Residência Educacional, a gente tinha bolsa só para os graduandos, né? Só para os alunos da licenciatura. Então, o aluno ia para a escola, ele desenvolvia atividades, ele prestava contas para o diretor da escola e para o professor orientador de estágio dele na universidade. Mas era, mais uma vez, uma proposta isolada e individual, né? O grande ganho do PIBID é que é uma proposta coletiva de trabalho, né? Então, você envolve não só os alunos, e aí é um grupo de alunos na mesma escola, não é mais um, né, individualmente que vai para lá, e isso faz toda a diferença. A literatura já mostrou isso para a gente há muito tempo, né, em termos de formação de professores. Além disso, você tem os professores da escola, né, sendo remunerados por uma bolsa, que não é uma bolsa muito grande, a gente não pode dizer que é um salário, não é, né, mas ela funciona como um incentivo para que essas pessoas participem do processo e se sintam partícipes, né, colaborando com a formação dos professores. Isso faz muita diferença. E além disso, né, assim, a gente tem toda uma estrutura, e até o ano passado a gente tinha também uma verba de auxílio
para promover inovações na escola. Então, a gente tinha uma verba para comprar material para a escola e desenvolver projetos, seja material permanente ou de custeio, né, para a escola poder trabalhar um pouquinho melhor, já que a gente sabe que algumas escolas passam realmente por necessidades de materiais didáticos, né, infelizmente. Então, eu acho uma pena, né, que esse programa esteja ameaçado. Acho que nós devemos lutar bastante e aí pedir ajuda de todo mundo, né, que está ouvindo a gente, que já teve contato com o PIBID, para postar uma mensagem aí no Universidade e Comunidade, dizendo qual foi a sua experiência e o que o PIBID tem contribuído em termos de formação, de melhoria da escola pública também, que a gente sabe que em alguns casos a gente tem conseguido resultados nesse sentido. Então, eu gostaria que alunos das escolas públicas, os dirigentes das escolas públicas, os coordenadores também se manifestassem nesse sentido. Seria uma forma de somar esforços, né? Porque nesse mesmo sentido, eu acabei contando 2 casos isolados nas escolas que eu estou atuando agora, mas se a gente vê relatos de PIBIDs do Brasil inteiro, esses relatos eles são muito parecidos, né? O retorno positivo da escola, dos alunos nesse processo de formação, ele é sempre muito parecido. Então, assim, os pontos positivos eles são sempre ressaltados. Então, assim, no Facebook a gente tem várias comunidades relacionadas ao PIBID, no próprio Google a gente encontra várias comunidades onde esse discurso ele acaba sendo constante. Então, esse pedido de apoio que você fez, ele é muito importante porque ele vem somar, né, ele vem contribuir com alguns discursos, algumas coisas que elas já estão aparecendo nas redes sociais. Perfeito. E assim, e quem quiser deixar também aberto, né, fazer uma declaração, postar mais alguma coisa, alguma atividade que desenvolveu com o PIBID, pode utilizar também a hashtag FicaPIBID, que aí a nossa luta, aí, o nosso engajamento, né? E um último aviso, né, sobre essa questão, no dia 15 de outubro, Dia dos Professores, né, nós faremos uma atividade na UFSCar e também, se tudo der certo, aqui na Praça Central, aqui em Araras, né, expondo algumas atividades desenvolvidas pelo PIBID no período da manhã e no período da tarde, no período da noite, nós faremos palestras e outras atividades lá na universidade. Então, toda a comunidade também está convidada a participar. Quem quiser integrar esse movimento também de valorização dos profissionais da educação, sejam bem-vindos, que a nossa luta continua aí. Certo? Bom, para dar continuidade, né, ao nosso trabalho de hoje, então nós temos aqui o professor Anselmo Causolari. Tudo bem, professor? Tudo bom. O Anselmo não é a primeira vez que vem aqui conversar com a gente, né? Já é um veterano da mídia, podemos dizer assim. O Anselmo é formado em Ciências Biológicas pela UFSCar de São Carlos, fez mestrado e doutorado também em Educação na UFSCar de São Carlos. Então, você é um filho da UFSCar. Filho da UFSCar. Que legal, hein? Atualmente, ele é professor adjunto aqui no CCA, no Departamento de Ciências da Natureza, Matemática e Educação. E ele compõe um grupo de pesquisa Educação e Ciências da Natureza, na linha de formação de professores de Ciências e Biologia. Também integra o grupo de pesquisa Núcleo de Investigação e Ação Social Educativa, UNIASE, da UFSCar. É coordenador do Núcleo de Extensão UFSCar Escola, que abriga projetos de extensão relacionados à educação de jovens e adultos e democratização do acesso e permanência no ensino superior. Além disso, integra a equipe de coordenadores de área do subprojeto de Biologia do PIBID. Quanta coisa, hein, professor? Pois é. Faz parte da nossa profissão, né? Eu acho que a gente está em contato com todos os âmbitos da universidade, né? O ensino, a pesquisa, a extensão e a administração. Acho que é só preciso tentar conciliar, né? Tudo isso, né? Vocês dois também sabem bem disso. Um pouquinho. Bom, hoje o professor Anselmo vai falar para a gente um pouco sobre as ações afirmativas que a UFSCar tem e apresenta aí para toda a comunidade. Professor, vamos começar? O que são ações afirmativas? Isso. Como no outro programa, né, a gente discutiu um pouco, falou um pouco mais sobre as ações afirmativas, né?
E eu acho que uma parte do que a gente gostaria de ter tratado, né, a gente acabou não conseguindo, que era a questão do que eram cotas, o que era reserva de vagas. Perfeito. Né? Então, assim, para falar disso, é importante que a gente fale primeiro, né, o que são ações afirmativas. Então, só recuperando um pouco, né, do conceito do que são ações afirmativas, é um conjunto de práticas, de ações, né, que são articuladas e que são complementares na tentativa de suprir alguns objetivos. Então, um deles que é muito marcante é a gente superar as desigualdades que historicamente foram produzidas, né, para grupos, né, grupos sociais que ficaram à margem. Né. Então, no caso, é muito forte, né, a questão da negritude, do movimento negro, é muito forte a questão da mulher, né, dos movimentos feministas, a questão de classe social, que também é muito forte, as desigualdades imensas que a gente ainda tem, né? E, enfim, e tem também a questão dos estudantes hoje, né? A gente também trata, né, da questão indígena, enfim, e uma série de outras questões que eu acho que estão se juntando, né? Mas é isso, é um conjunto de ações. E, dentre eles, uma delas são a reserva de vagas. Né? Então, pensar que para superar essas desigualdades e, na verdade, pensar em correção, né, histórica dessas desigualdades e, ao mesmo tempo, dar condições para que essas ações elas se desenvolvam, né, são sempre ações pensadas temporariamente. Né? Então, isso que eu acho que é importante também marcar. São definidas, tomadas decisão, como aconteceu aqui na universidade. Pode não ser só em universidade, em instituições escolares, mas pode ser em qualquer política pública, política pensada para esses grupos, assim como em postos de trabalho. São ações afirmativas, elas podem estar em diversos espaços. Né? Deixa eu só perguntar uma coisa, qual a importância disso? Né? Porque as pessoas podem dizer, mas para quê? Né? Então, o que está por trás dessas ações? Uhum. Bom, pensar que um grupo grande grupo de pessoas não estarem contemplados, né, nesses espaços é bastante chocante. E não é só uma questão de ser sensível ou de ser bondoso, né? Mas é seriamente olhar, bom, hoje, no nosso país, qual é a porcentagem de pessoas negras, pardas, em todos os mais de 200 milhões de habitantes? Mais que 51%. Né? Aí você olha para os espaços, por exemplo, e aí eu estou falando só de um olhar que é a questão racial, né? A questão da negritude e, portanto, dos movimentos negros que encampam, né, uma série de ações, que não é só essa da universidade. Mas quando a gente entende que se existem mais de 51%, e aí você olha, por exemplo, para a universidade, hoje é bastante diferente. Como fui estudante da UFSCar desde 95, né, é bastante marcante. Na minha turma, por exemplo, não tinha nenhum estudante negro dentro de 55, mais ou menos 55 estudantes, que eram 60 vagas. Né? E não teve desde que eu tinha entrado, e assim, era um numa turma, 2 turmas depois mais um, enfim. Então, eu acho que esse olhar é um olhar bastante direto. Você perceber na universidade a diversidade estar ou não estar posta, né? E aí, voltando um pouco até no que a gente estava conversando sobre o PIBID, né, a questão da interação, né, se ela gera aprendizagem, então a gente, quanto mais diverso for o grupo, né, melhor, né? Melhor. A gente vai promover mais aprendizagens de diversas naturezas. Né? Entendi. Então, acho que pensar nisso e que tem a ver com como é que, então, a universidade começa a se preocupar, né?
Em 2006, que o Conselho Universitário, que a gente costuma chamar de CONSUNE, né, tomou essa decisão, mas às vezes parece que é uma coisa pontual, né? Assim, em 2006, não, isso é uma batalha histórica que alguns professores, né, fundamentalmente a professora Petronilha, né, da Universidade lá do campus de São Carlos, né, hoje aposentada, que moveu junto com o professor Walter Silvério também, ela no departamento de metodologia de ensino, ele no departamento de ciências sociais, desenvolveram durante muitos anos, né, até desencadear em 2006 uma levada ao CONSUNE de que, olha, o que está acontecendo com a nossa universidade? Nossa universidade tinha, na década de 90, foi feito um levantamento que em 91 ou 92 existiam mais ou menos 55% de estudantes de escola privada, 45% de estudantes de escola pública, em 90, no começo da década de 90. Até 2005, já existia quase 90% de estudantes de escola privada. E 10%, né, 20% de estudantes de escola pública. Isso chamou muito a atenção. Então, o sujeito, né, ele se forma na escola pública e depois ele tem que procurar uma universidade particular, né, e vice-versa, né? Exatamente. Anselmo, na verdade, você falou que é uma bandeira que a UFSCar levanta e já há um tempo. Particularmente também é uma bandeira que eu levanto. Só que assim, como é que essas ações afirmativas elas são recebidas no meio acadêmico? Eu estou te perguntando isso porque essa semana mesmo, e às vezes para a gente que tem um engajamento, um pensamento diferente, às vezes algumas colocações elas são tristes de serem ouvidas, né? Então assim, até em grupos de aluno mesmo, que foram grupos de alunos meus nessa semana conversando, que se posicionam contra determinadas ações, né? Então assim, no meio acadêmico essa resposta ela é como? Tem feito bastante diferença? Então, olha, tem muita coisa para falar a partir dessa sua pergunta, porque assim, se a gente for pensar que a universidade, então desde de 2006, que foi tomada essa decisão no CONSUNE, para começar em 2008, com uma porcentagem de 30%, agora eu sempre tenho essa dúvida se é 30% ou 25% de vagas seriam reservadas para estudantes de escola pública em todos os cursos. Aí em 2011, 2010, isso aumenta um pouco, e em 2012, que quando vem a lei em 2013, porque aí a lei, quando ela chega para 50%, né? Só que o UFSCar já vinha fazendo isso progressivamente, né? E quando chega lá, em 2013, com a lei, a gente já tinha mais ou menos uma maneira de funcionar, porque não é só uma questão de entrada, mas é permanência também, né? Mas, enfim, pensando nisso, houve um aumento, a gente chegou nos 50%, só que a maneira como isso é feita na UFSCar sempre pensando o primeiro recorte é da escola pública, né? E dentro desse recorte, 35% é destinada a negros, pardos e indígenas, né? Por que isso? Porque essa é a porcentagem da população negra, parda e indígena no estado de São Paulo, né? Então, isso é importante dizer. Mas não tem mais? Então, no estado de São Paulo, essa é a porcentagem a partir do IBGE. Então, é por isso que o que é a universidade? Ela tem que representar o que significa a sociedade, né? E a sociedade próxima a ela. No caso, a UFSCar está no estado de São Paulo, então baseou-se, né, nesses dados. Quando a gente vê isso, é muito comum, né, você ter uma crítica muito... Né, porque não pensem que foi tranquilo. Eu não estava mais na universidade, foi um período que eu não estava na universidade, mas eu soube, por conta de manter contato com muitas pessoas, que não foi muito tranquilo. Não foi muito tranquila essa tomada de decisão pelo CONSUNE, né? Foi uma votação histórica, né? Que ganhou, mas ganhou muito acirrado. Ou seja, isso representa o que você vai ter de oposição, né? Hoje, quantos anos são?
2008 para 2006 para 2015, 9 anos. 9 anos. Né? E a gente tem muita coisa a percorrer, mas vencemos muitas. Agora, voltar um pouco no tempo para ver o quanto por que incomoda. E aí depois eu falo um pouco da questão de nós docentes, porque eu acho que isso tem a ver porque isso também interfere nos estudantes, né? Todos. Mas se a gente voltar no passado, na década de 60, mais precisamente em 68, existiu a Lei do Boi, que é a reserva de 50% das vagas de veterinária e agronomia para filhos ou para agricultores ou filho de agricultores. Essa lei não recebeu nenhuma crítica, dizendo 3 coisas, né? Não houve tensão entre agricultores e não agricultores com relação a essa lei. Não houve incômodos ou professores nas universidades de veterinária e de agronomia. Para esses estudantes que entravam, não houve incômodo para esses professores, não houve movimento contrário, né? E em terceiro lugar, e que eu acho que tem bastante importância, não houve menção à excelência acadêmica ser diminuída por conta dessa entrada desses estudantes, né? Ao mesmo tempo, quando a gente começa a questionar, colocar outros grupos, que aquele a gente nem está dizendo que eram excluídos, né? Mas viram importância de ter essas pessoas na universidade. Bom, quando hoje a gente tem um programa de ações afirmativas, dentre eles uma das ações é a reserva de vagas, né? Quando essas pessoas entram, era muito comum ainda, e eu acho que ainda hoje possa até ser que talvez eu não tenha tido contato direto com esse tipo de argumento, que é a excelência acadêmica, ou seja, a universidade vai baixar de nível, né? Com a entrada de pessoas que não têm condições de estar na universidade. No mínimo, quem faz esse argumento tem pouco conhecimento, né? E a gente tem visto vários resultados que parecem indicar o contrário até, Isso, né, em alguns estudantes casos. que entram por reservas de vagas, na permanência na universidade, se saem tão bem ou melhor que estudantes que não entraram por reservas de vaga. E é importante dizer que a reserva de vagas, ela não é uma vaga que não vai existir. É isso que eu queria saber, assim, a diferença entre reserva de vaga e cota, né? Que, então, afinal, assim, nós na universidade, nós só temos reserva de vagas, né? Certo. Diferente do que as pessoas pensam, é que a lei, ela foi chamada de lei de cotas. Batizada, né? Isso. Então, fica parecendo que foi criado, né, nesse nome, um certo preconceito mesmo. Um certo não, né? Um preconceito com relação ao que são cotas, né? Porque justamente a cota seria uma vaga que você, dentro daquelas que você tem, você separa e, se elas não forem preenchidas, elas vão ficar vagas. Isso não acontece na UFSCar. Tá, então, por exemplo, vamos dar um exemplo assim. Se eu tivesse 40 vagas no curso de biologia, né, e aí eu separaria 20 vagas para algum grupo. Por exemplo, para a escola pública. Isso. Se eu não tivesse 20 alunos da escola pública ali para preencher aquelas vagas, elas ficariam ociosas. Isso. Preencheu 10, fica 10. Isso seria a cota. Certo. O que a UFSCar faz é reserva de vagas. E aí tem pelo menos dois tipos de reserva de vagas. A gente faz a reserva de vagas no ranking das pessoas que prestaram o Enem, né? E aí, por conta do questionário que eles preenchem, eles selecionam quais são as condições dele, tanto de econômica quanto a questão da cor, né? E aí eles se autodeclaram negros, pardos ou indígenas, né? De indígena também tem uma outra, que aí eu falo depois, mas nesse caso são essas três categorias que podem entrar, mas que tenham feito em escola pública os 3 anos do ensino médio. Né? Quando acontece isso,
você vai buscar na lista os primeiros melhores classificados para ocupar. Então, hoje são 50% das vagas, né? Exemplo do curso de Física, são 40 vagas. 20 para escola pública, 20 para ampla concorrência. Dentro dessas 20, então você vai ter, no ranking geral, você tem lá as pessoas que tiraram 10, 9,99, 9,98, 9,97, né? E aí você tem escola pública que tirou 9,97, 9,96. Você vai buscando esses para completar as 20 vagas e as outras 20 vagas na ampla concorrência. Isso você faz, e aí é sempre uma dúvida minha, porque na verdade eu não trabalho diretamente, né? Tenho contato direto com as pessoas, mas não trabalho diretamente no programa, na comissão do vestibular, né? Mas me parece que isso acontece, acho que a primeira e a segunda lista. Chamadas. Depois isso vira uma lista só. Única. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a reserva de vagas, ela não impede, se eu não ocupar essa vaga vai ser ocupada pela ampla concorrência. Ok. Tá? No caso dos indígenas, por que a gente não chama de cota? Ele teria uma característica de cota porque seria uma vaga a mais em todos os cursos. Então, eu não estou tirando vaga daquelas que já existem. Só que se elas não forem preenchidas, né, no caso dos indígenas, elas não entram no bolo. Entendi. Tá? Mas elas são uma vaga a mais. Então, por isso que não se caracteriza como cota. É algo a mais. É isso. Ok. Queria agradecer mais uma vez a sua presença, nosso tempo já acabou. Mais coisa a um monte, né? Eu só queria falar uma coisa, que é a Claro. questão da excelência acadêmica, que eu acho que é uma das coisas que tem mais respondido negativamente, que é assim, se a aprendizagem se dá na interação, existe corresponsabilidade. Qualquer movimento que nós, professores universitários, fizermos de dizer que a universidade vai cair a qualidade, nós estamos envolvidos nessa queda de qualidade. É um tiro no pé, né? Isso. Mais ou menos. Porque quem faz aprender não é só o aluno, não é só o professor, é a interação, né? Perfeito. Obrigada, meus companheiros aí, por mais esse agradeço. programa. E até a próxima. Tchau, gente.